Olá pessoal, no Minuto Educativa de hoje falaremos um pouco a respeito das competências necessárias para a elaboração de conteúdos educacionais. Hoje a gente tem percebido o quanto a oferta para a produção de conteúdos vem crescendo nesse mercado, nesse mundo educacional que hoje tem assim, cada vez mais ampliado os seus horizontes. Então, antigamente você tinha necessidade de elaboração de conteúdos num formato mais para o presencial e hoje, na verdade, o maior desafio é promover esses conteúdos educacionais para o mundo digital, independente até da modalidade. E aí, quando a gente para pensar, qual é o maior desafio hoje, falando de educação à distância, falando da questão da virtualização da aprendizagem, falando do uso das tecnologias na educação, qual é o maior desafio, O maior desafio está na elaboração desse conteúdo didático, na elaboração de materiais que façam sentido, na elaboração de materiais que façam aprendizagem por competência. Então, na verdade, elaborar, construir, produzir um material didático para esse mundo virtual, para essas possibilidades das ferramentas tecnológicas, é um dos maiores desafios hoje do professor. Inicialmente, parte-se do pressuposto que todo o conhecimento da aprendizagem, toda a aprendizagem humana, todo o conhecimento para esse material que levará à aprendizagem humana, deve se basear em atividades que proporcionam, na verdade, essa capacidade de se relacionar com o material. Essa capacidade de que o material proporcione a vontade, o engajamento, a descoberta pelo novo, a aplicação, a construção de um conhecimento, a elaboração de novas estratégias diante de um desafio. Então, na verdade, a formação para a construção de um material é importante. A gente tem a tendência a achar que o professor, por já ser professor, ele já tem o domínio pleno do que é elaborar ou construir um conteúdo. Na verdade, a gente tem novas competências ou aprimorar competências já existentes no professor de acordo com essa nova realidade. Então, competências e habilidades, elas precisam estar a todo momento sendo desenvolvidas e sendo adquiridas. Então, o professor, ele começa a perceber que não é ele mais sozinho nesse processo. Existe uma equipe multiprofissional e multidisciplinar na elaboração de um conteúdo, na construção de um material para ensinar, seja à distância ou até mesmo presencialmente. E com isso, a primeira competência que a gente precisa desenvolver enquanto um professor que vai elaborar, vai construir, vai preparar o conteúdo, é a capacidade que ele tem de se relacionar, de se relacionar com o outro, de colaborar com o outro, de construir com o outro. Então, essas relações interpessoais, essa capacidade que você tem de troca, essa capacidade que você tem de colaboração, de construir junto, de compartilhar, deve estar presente no professor. Antigamente, nós tínhamos, assim, enquanto professores, um trabalho muito isolado. A gente fazia o nosso planejamento, o nosso material, a nossa aula. E hoje, na elaboração desse conteúdo, você, na verdade, entrega esse conteúdo ao mundo. Ele fica disponível, ele é acessível a todas as pessoas que querem aprender. Então, construir através de uma colaboração é fundamental. E essa construção significativa desse conhecimento, ela vai se dar através dessa capacidade que o professor terá que ter em reunir as melhores estratégias, escolher os melhores recursos. Então vejam que uma das competências também para esse professor que pretende elaborar um material educacional está na capacidade de pesquisar, de pesquisa, de análise, de síntese, ter uma criticidade aos materiais, porque hoje nós temos vastas ofertas de materiais, estão acessíveis à mão de todos. E aí o professor precisa ser um curador desse conteúdo, de avaliar,
perceber o que faz sentido, o que já está obsoleto, o que é de fato um clássico ou o que está ultrapassado, né? Porque às vezes a gente ouve muito assim, ah, não, eu utilizo esse livro ainda porque ele é um clássico. Mas será que de fato ele é um clássico ou você que não está disposto a buscar novas literaturas, a buscar novas leituras, a buscar novos vídeos, a buscar novos recursos que vão compor o seu material didático? Então a capacidade de pesquisa, ela é fundamental. Sendo assim, pessoal, uma outra competência que também o professor vai precisar desenvolver, adquirir ou aprimorar vai ser na construção significativa desse conhecimento. Já que ele é responsável, né, o professor ele se torna responsável por separar, elaborar, construir, buscar, na verdade, o que você tem de novo, quais são os recursos que hoje nós dispomos, até mesmo na internet, né? Então, o professor ele vai ter que ser capaz de fazer uma citação, ele vai ter que ser capaz, na verdade, de fazer uma releitura dos materiais, ele vai ter que ser capaz, né, ainda de olhar esse material e esse conteúdo e ver qual é o significado dele e não simplesmente montar uma colcha de retalhos, né, onde você tem um Frankenstein, o aluno fica meio perdido no meio daquele monte de objetos de aprendizagem. Então, a competência nessa construção significativa, crítica, né, desses materiais que estão compondo esse conteúdo didático é fundamental para o professor. E ainda a gente precisa entender que esse mundo, né, globalizado, esse mundo onde você tem a informação rápida, a informação fácil, né, nós precisamos mostrar para esses alunos que você consegue aprender com todos esses conteúdos reunidos. E aí o professor se torna um grande estrategista, pois é através das estratégias, através de como ele elabora e monta esse conteúdo, é que vai fazer sentido ou não. A capacidade da linguagem, né, de escrever dialogicamente é uma das competências também fundamentais para o professor, né? Eu não posso mais elaborar um material como se eu fosse dar uma palestra, por exemplo, né? Porque na palestra eu tenho essa capacidade, como agora eu estou conversando com vocês, né, eu estou falando para vocês, então tem toda a minha entonação, tem toda a minha ênfase em algum determinado ponto. E na leitura do material, ela precisa também acontecer dessa forma. Então, a competência de escrever, né, através de uma dialogicidade é fundamental para quem, na verdade, busca elaborar materiais didáticos. Então, espero que eu tenha contribuído um pouco a respeito das competências. É uma mudança de postura, né? Na verdade, pensar o material para, assim, muito mais do que simplesmente reunir alguns conteúdos, mas que de fato façam sentido, né? Mostrem para o aluno, né, a necessidade dele utilizar esses materiais. Mas é claro que só o material não basta para a entrega dessa educação à distância. Se faz necessário outros elementos. Mas isso é assunto para um outro Minuto Educativo. Espero que tenham gostado e até a próxima.